Fala pessoal, tudo bem? Olha só, quem é vivo sempre aparece. É um prazer novamente estar com vocês aqui. E hoje, o meu aparecimento aqui tem um motivo especial, que é justamente para falar da famosa atualização da ABNT 2023. Olha só, depois de mais de 20 anos trabalhando praticamente as mesmas normas, agora tivemos algumas mudanças significativas e é importantíssimo, todos nós ficarmos por dentro, porque vários congressos, editais, projetos, eles têm que ser realizados segundo essa nova formatação. Algumas coisas mudaram, eu vou chamar a atenção para as principais, as que você precisa focar mesmo. E a primeira delas, o que mudou principalmente, foi a questão da citação, a forma como você cita os artigos, os trabalhos acadêmicos no seu arquivo, no seu artigo, no seu projeto. Então, eu vou fazer alguns exemplos práticos aqui para mostrar como isso mudou. O primeiro deles é porque antes, quando a gente ia fazer algum tipo de citação, por exemplo, no final do parágrafo, nós colocávamos o nome do autor, o sobrenome, o último sobrenome do autor, todo em maiúsculo, Então a gente colocava o sobrenome e o ano, e fechava aqui o parênteses. Agora, esse sobrenome ele não é mais todo em maiúsculo, é só a inicial, tá? Em maiúsculo. A exemplo, se eu colocar uma citação com Souza, Souza 2023, então ela ficará assim, fecha parênteses, e o ponto final, ele vem no final, da frase, fechando aí, no caso, o parágrafo. Ele não é aqui anterior, à citação, ele sempre vai vir fechando aqui a citação. Se no caso tivermos dois autores, então ela vai funcionar de uma maneira análoga, com ponto e vírgula. Exemplo, Souza Oliveira, vírgula 2023. Se for três autores, exemplo de Souza Oliveira aí, Ferreira, vírgula 2023. Então, essa é a principal diferença disparada, da ABNT, das normas da ABNT anterior, em que a citação era toda em maiúsculo, e agora só a inicial ela é maiúscula, então ela é feita com letras maiúsculas e minúsculas. Aqui nós temos outra diferença. Se tiver mais de 3 autores, anteriormente era recomendado nós utilizarmos o ETAL, então ficava coisa do tipo assim: Souza, se tiver mais de 3 autores, ETAL, ponto e vírgula 2023. Aí normalmente o pessoal colocava esse ETAL aqui em itálico, tudo bem. Agora, esse ETAL ele é opcional, apesar de eu ainda continuar recomendando ele, porque às vezes se torna bastante poluído você colocar o nome de todos os autores, mas ele é opcional. Então, seria exemplo do caso, eu poderia colocar assim, Souza, exemplo do que eu tinha anteriormente, Souza Oliveira, Ferreira, e aí se eu tivesse um outro autor, eu ainda poderia colocar aqui Ferreira, Silva, entre outros. Então eu poderia colocar assim, por exemplo, a minha citação, apesar de nas referências ele poder vir todos os autores, tá? Mas como é opcional, recomenda-se usar o ETAL, até para não deixar a sua escrita muito poluída. Se você for fazer no início da citação, exemplo, se eu colocasse aqui conforme Souza e Oliveira 2023, então ele continua da mesma maneira, a citação no início da frase, com as iniciais com nome maiúsculo, as iniciais, a primeira letra em maiúsculo e o restante o nome grafado em minúsculo, tudo bem? Então essa é a principal alteração, assim, esse ponto final aqui, ele vindo, esse é o tipo de citação normalmente que você deve fazer, no final aqui do parágrafo. Hoje em dia muitas pessoas e autores não recomendam mais você colocar essas citações de conforme fulano, conforme cicrano, porque às vezes você chama a atenção para algo que é um detalhe, a questão da citação. Outro aspecto também importante é a questão da citação direta. Então imagine, por exemplo, que esse parágrafo aqui ele fosse uma citação direta, com mais de 3 linhas. Se ele for com menos de 3 linhas, tranquilo, continua na frase, entre aspas, tem a questão da página. E se ele for com mais de 3 linhas, ele vem recuado aqui, normalmente. Aí ele
dá uma recomendação de que seja de 4 centímetros, tá? Mas você pode colocar mais, aí dependendo da sua necessidade, é uma recomendação. Normalmente a gente coloca esse espaçamento entre linhas, um espaçamento simples, e o tamanho da fonte menor do que o tamanho do restante, né, do arquivo. E aí ele não diz essa recomendação, normalmente o pessoal coloca 11 ou tamanho 10, tá? E a citação da mesma maneira. Então imagine que aqui fosse uma citação direta, colocaria Souza, né, 2023 e a página, por exemplo, página 21 e fecho aqui. Se houver, né, a página, você vai colocar essa página. Então, essa é outra, não mudança, mas uma recomendação também em relação à ABNT em 2023, no caso de citação de órgãos governamentais, exemplo de um documento da Organização Mundial da Saúde, ou um documento do Ministério da Saúde que você citava Brasil, a recomendação é a mesma, coloca Brasil e o ano, né, daquele documento, só que não coloca mais tudo em maiúsculo, a não ser que seja uma sigla. Por exemplo, você vai colocar uma sigla, né, Organização Mundial da Saúde, a OMS, aí a sigla ela fica em inglês. Apesar de que a primeira vez que ela aparece no texto, é recomendado que a sigla esteja descrita por extenso, Organização Mundial da Saúde. E aí nas posteriores você usa, né, somente a sigla, e a sigla ela fica toda maiúscula, né? É preferível que ela fique assim. Então essas são as principais mudanças que teve em relação à ABNT 2023. Note que não foi nada demais, não foi nada estrambólico, é mais em relação a essa questão da forma de citação. Essa daqui é a principal mudança que se teve, e é basicamente isso. Apesar de que a ABNT hoje, de uma maneira internacional, ela é pouco utilizada na publicação, a maioria é APA, Vancouver, vários trabalhos acadêmicos, projeto, dissertação, tese, mestrado, doutorado, TCCs acadêmicos de graduação, eles ainda são bastante utilizados da norma ABNT. E agora, com a 2023, você tem que ficar por dentro para que seu trabalho, seu TCC, a sua pesquisa ela esteja de acordo com as recomendações. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado e até a próxima.